Pare de fazer isto agora, antes que seja tarde demais. Essa frase não é apenas um alerta vazio, mas um chamado profundo à consciência. Vivemos em um mundo que constantemente nos distrai, que nos empurra para rotinas automáticas, para escolhas que não percebemos estar fazendo. Enquanto isso, a vida vai passando, e cada dia vivido sem reflexão se torna um tijolo em um caminho que pode nos levar ao arrependimento. Por isso, é urgente parar e refletir antes que a própria existência se torne apenas uma sucessão de repetições sem sentido. Muitas vezes, o que nos aprisiona não é um grande erro, mas pequenos hábitos e pensamentos que repetimos diariamente sem questionar. O perigo está justamente no fato de que parecem inofensivos, quase invisíveis, e por isso não damos atenção. No entanto, quando acumulados, eles moldam todo o nosso destino silenciosamente. É como uma gota que cai todos os dias. Sozinha não tem força, mas com o tempo pode perfurar até a pedra mais resistente. Talvez você pense que tem tempo de sobra para mudar, que pode deixar para amanhã aquilo que incomoda hoje. Essa ilusão é uma das maiores armadilhas da mente. O mais tarde quase nunca chega, porque sempre encontramos uma nova desculpa, um novo motivo para adiar. Enquanto isso, os anos passam e, quando olhamos para trás, percebemos que não foi falta de oportunidade, mas excesso de espera. Quantas vezes você já ouviu a voz da sua intuição e preferiu ignorar? Quantas vezes adiou um sonho por achar que ainda não estava preparado? Essas decisões aparentemente pequenas vão se acumulando dentro de você. Cada vez que você cala seus desejos, uma parte da sua chama interior se apaga. O brilho que deveria iluminar seu caminho vai enfraquecendo, até que a vida se torna cinza, sem cor, sem entusiasmo. O que precisa ser interrompido agora é esse ciclo de autoabandono, no qual você constantemente escolhe menos do que merece. Não se trata de viver em busca de conquistas grandiosas o tempo todo, mas de não aceitar desperdiçar o que há de mais precioso, a sua essência. Quando você se acomoda no pouco, quando se contenta em apenas sobreviver, está, na verdade, renunciando ao direito de viver plenamente. Cada vez que você engole palavras que gostaria de dizer ou esconde sentimentos por medo da reação alheia, você está construindo uma prisão interna. Essa prisão não tem grades visíveis, mas é capaz de sufocar e limitar cada passo seu. Com o tempo, essa autocensura se transforma em uma sensação de vazio e de falta de identidade, pois você deixa de ser quem realmente é para viver apenas como uma sombra do que poderia ser. É preciso compreender que o silêncio diante do que realmente importa não é calma, mas desistência. Muitas pessoas confundem evitar conflitos com maturidade, mas, na verdade, frequentemente é apenas medo de assumir a própria verdade. E viver negando aquilo que pulsa dentro de você é um caminho certo para a frustração. A verdade verdadeira nunca vem de se calar, mas de se posicionar com coragem. A vida não oferece substitutos para o tempo perdido. Cada escolha ignorada é um passo que não volta, é uma estrada que se fecha para sempre. Se você deixa que os dias passem sem decidir, sem agir, o mundo não espera. As oportunidades se dissolvem, as pessoas seguem seus próprios caminhos e quando você acorda, descobre que ficou para trás em uma corrida que não tem replay. O fardo das escolhas não feitas pesa mais do que o peso de qualquer erro. Quando você age e erra, pelo menos aprende, cresce e pode tentar de novo. Mas quando você não age, fica preso no mesmo lugar, carregando a culpa de nunca ter tentado. Esse arrependimento é corrosivo, porque ele se renova a cada lembrança do que poderia ter sido e não foi. Nada na vida floresce sem cuidado. Se você não alimenta uma amizade, ela morre. Se você não cuida de um amor, ele se desfaz. Se você não investe em si mesmo, acaba se tornando apenas um reflexo apagado daquilo que um dia sonhou ser. O que deve parar agora é a ilusão de que algo se sustenta sozinho, sem dedicação, esforço e verdade. Muitas vezes, acreditamos que o futuro guarda soluções mágicas, como se um dia tudo se encaixasse sem que precisássemos mover um dedo.
Mas o futuro não traz nada que o presente não tenha plantado. Adiar decisões importantes é apenas mascarar a própria insegurança. O amanhã nunca virá pronto. Ele será sempre o resultado daquilo que você decidiu ou deixou de decidir hoje. Quando a gente vive esperando demais, corre o risco de acordar tarde demais. Algumas portas se fecham para sempre. Algumas pessoas não esperam. Algumas chances desaparecem sem aviso. O arrependimento costuma nascer desse atraso, e, quando percebemos, só resta aceitar a perda. É por isso que o momento de parar os hábitos nocivos e começar a agir é sempre o agora. O tempo não sente pena de ninguém. Ele continua correndo, indiferente às nossas justificativas, desculpas ou medos. Ele não espera que fiquemos prontos, nem oferece intervalos para reflexão. Ele simplesmente passa, e o que fazemos nesse intervalo é o que define se teremos uma vida de realizações ou de arrependimentos. A vida, de certa forma, é uma batalha contra a própria inércia. Todos os dias somos tentados a ficar onde estamos, a escolher o conforto do conhecido, mesmo que isso nos mate por dentro. Vencer essa batalha não significa nunca sentir medo, mas significa não deixar que o medo dite as regras da sua vida. Cada pequena vitória contra a inércia é um passo em direção à liberdade. Perdemos a nós mesmos cada vez que aceitamos menos do que merecemos, cada vez que deixamos que os outros tomem decisões por nós. Também nos perdemos quando trocamos autenticidade por aceitação, tentando caber em espaços que não foram feitos para nós. Esse é o tipo de perda que não se vê de imediato, mas que corrói aos poucos, até que a identidade se dissolve em expectativas alheias. Quando preferimos o conforto de permanecer iguais à dor de mudar, estamos escolhendo sobreviver em vez de viver plenamente. O crescimento dói, é desconfortável, exige que nos olhemos no espelho sem filtros. Mas é nessa dor que nasce a liberdade. É nela que descobrimos quem realmente somos. Fugir desse processo é escolher viver eternamente em uma versão reduzida de nós mesmos. O que precisa parar agora é a busca incessante por agradar a todos, mesmo que isso custe o abandono de si mesmo. Ninguém consegue ser amado de verdade se não for autêntico. Quando você molda suas atitudes apenas para ser aceito, está construindo um relacionamento frágil, onde o amor não é pelo que você é, mas pelo papel que você representa. E esse tipo de laço sempre desmorona cedo ou tarde. A solidão que nasce do autoabandono é mais cruel do que estar fisicamente sozinho. É o vazio de não se reconhecer mais, de não encontrar alegria nas próprias escolhas, de sentir que a vida que você vive não tem sua assinatura. Essa solidão é silenciosa, mas dilacera. É um lembrete constante de que você deixou de ser fiel à sua essência. Cada vez que você se trai para caber nos moldes dos outros, uma parte de você morre. No início parece pouco, mas com o tempo essa soma de pequenas mortes transforma você em alguém irreconhecível. E quando finalmente acorda, descobre que gastou anos tentando se encaixar em espaços estreitos demais para comportar sua verdadeira grandeza. É por isso que o maior alerta é simples: pare de se sabotar agora. O peso das escolhas não feitas é insuportável, porque ele não desaparece. Você pode até aprender a conviver com erros, mas nunca aprenderá a conviver com a dúvida do que poderia ter acontecido. Essa dúvida é eterna e se instala como uma sombra que acompanha todos os seus passos. Errar é humano e necessário. O erro é o professor mais duro, mas também o mais sincero. O que não é humano é desperdiçar as chances de viver por medo de tropeçar. Se você esperar estar pronto para agir, vai descobrir tarde demais que a vida não espera, e nesse atraso, muitas portas já terão se fechado. Você não nasceu para viver uma vida morna, sem intensidade, sem verdade. Dentro de você existe uma força que clama por liberdade, por movimento, por experiências autênticas.
Essa força só desperta quando você decide romper com a rotina do conformismo. É nesse momento que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser um ato de criação. O conformismo é doce no começo, porque traz a ilusão de segurança, mas seu fim é sempre amargo, porque mostra o preço de não ter ousado. Ele rouba a liberdade em troca de um conforto que nunca dura. E quando você finalmente percebe, descobre que viveu anos em uma prisão construída por suas próprias mãos. Cada passo não dado por medo é uma possibilidade desperdiçada. Cada palavra engolida é uma conexão que poderia ter mudado sua vida. Cada decisão adiada é um futuro que nunca se concretiza. É nesse acúmulo de nadas que a vida se esvazia, até restar apenas a sensação de que não houve propósito algum. Não espere o peso da perda para valorizar o que tem agora. Não espere que alguém vá embora para descobrir sua importância. Não espere a velhice para perceber que o tempo foi mal gasto. Essa espera é um engano cruel, porque transforma aquilo que poderia ser vivido em memória do que nunca foi. A vida não aguarda sua permissão para acontecer. Ela segue, indiferente ao que você faz ou deixa de fazer. Se você não age, a correnteza o arrasta para direções que talvez nunca tenha escolhido. Essa é a diferença entre ser protagonista da própria história ou apenas um espectador do acaso. O acaso pode ser generoso às vezes, mas não se deve contar com ele como estratégia de vida. Deixar que o acaso decida seu destino é abrir mão da sua liberdade. Quando você percebe, já está preso em circunstâncias que não escolheu, e o tempo para voltar atrás já passou. O destino não é uma força cega que guia sua vida sem sua participação. Ele é construído dia após dia, nas pequenas escolhas que você toma. Quando você abre mão de escolher, está automaticamente escolhendo permitir que outros façam isso por você. E essa abdicação é a maior causa de frustração. A verdadeira urgência deste alerta está em entender que não se trata de correr atrás de tudo, mas de interromper o que o está destruindo em silêncio. Às vezes o que precisamos não é de mais esforço, mas de clareza para parar de gastar energia em caminhos que nos afastam da nossa essência. Pare de desperdiçar energia com quem não se importa. Pare de dar explicações para quem não quer entender. Pare de lutar batalhas que não acrescentam nada à sua jornada. A vida é curta demais para ser gasta em guerras que não levam a lugar nenhum. A vida já é dura por si só. Não precisamos piorá-la insistindo em relações e situações que só nos drenam. Se você continua em ambientes que apenas sugam sua energia, está desperdiçando o que poderia estar sendo investido em crescimento, em amor verdadeiro, em experiências que realmente valem a pena. O tempo que você gasta tentando provar algo para os outros é o mesmo tempo que poderia usar para se provar capaz para si mesmo. Essa inversão de foco é a principal causa de desgaste emocional. Quando você descobre que não precisa de validação externa, uma parte enorme da sua energia é liberada para construir o que realmente importa. O verdadeiro inimigo nunca foi o mundo externo, mas a resistência interna. São as desculpas, o medo, a procrastinação que o impedem de agir. Quando você entende isso, descobre que tem muito mais controle sobre sua vida do que imaginava. Basta começar a se mover e a resistência vai pouco a pouco perdendo a força. O medo é o disfarce mais comum da paralisia. Ele se apresenta como prudência, como racionalidade, mas no fundo é apenas a recusa de viver plenamente. Reconhecer esse disfarce é o primeiro passo para superá-lo. Só quando encaramos o medo de frente é que ele começa a perder o poder que exerce sobre nós. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ela nasce no instante em que você percebe que a dor do crescimento sempre será menor do que a dor do arrependimento. Essa consciência transforma o medo em combustível para seguir em frente, ao invés de ser um obstáculo. É por isso que você precisa parar de alimentar desculpas agora mesmo. Cada justificativa que você inventa para não agir é um tijolo a mais no muro que o separa da vida que deseja. Quanto mais alto esse muro fica,
mais difícil se torna derrubá-lo depois. O momento de interromper essa construção é hoje. O momento certo nunca vai chegar, porque a perfeição que você espera nunca existirá. Sempre haverá medo, sempre haverá incerteza. O único instante realmente disponível é este, agora. Esperar que tudo esteja alinhado é a maior forma de auto-engano. O presente é o único território real em que você pode agir. O passado já não existe mais, e o futuro ainda não foi escrito. Adiar ações é como tentar plantar no vento. Nada floresce. Somente o que você decide hoje é capaz de transformar o amanhã em algo diferente. A vida acontece neste exato momento em que você respira, pensa e sente. Não desperdice essa chance, achando que sempre haverá outro dia, outra oportunidade. Cada instante perdido é irrecuperável. E é na soma desses instantes que se constrói o que chamamos de destino. Por isso, não espere mais. Pare agora mesmo aquilo que está drenando a sua energia, roubando a sua alegria e apagando a sua essência. Não deixe para amanhã o que precisa ser interrompido hoje. O preço da espera é alto demais, e quando a conta chega, já pode ser tarde demais.